Há uma cena que Andressa Urach nunca descreveu por completo em suas entrevistas, mas que pessoas que estiveram perto dela naquela época lembram com uma clareza que ainda hoje as deixa desconfortáveis. Era uma tarde de 2015 em Porto Alegre. A mulher que havia sido o maior escândalo do entretenimento popular brasileiro durante os 2 anos anteriores estava sentada numa sala pequena, sem maquiagem, com a perna direita ainda marcada pelas cicatrizes do que quase a matou. Ela estava assinando papéis, estava transferindo dinheiro, muito dinheiro, carros de luxo, joias, bolsas de grife. Tudo o que havia ganho durante anos fazendo coisas que agora, naquele contexto, lhe disseram que eram pecado. Assinava com a convicção absoluta de que Deus estava pedindo isso. Com a certeza de quem havia frolado a morte e acreditava, com cada fibra do seu ser, que aquela entrega era a prova que se esperava dela. E o que aconteceu depois disso é a história que eu vou te contar hoje. Não a história que os tabloides contaram. Não a história que a própria Andressa contou quando lhe convinha construir uma narrativa. A história completa, com todos os elementos juntos. A infância no interior do Rio Grande do Sul. A prostituição de luxo. O hidrogel que quase a matou. A conversão espetacular. Os 2 milhões de reais que desapareceram, os diagnósticos psiquiátricos que ninguém tratou quando mais importava, o processo judicial que perdeu em primeira instância e a pergunta que o Brasil inteiro deveria ter feito em algum momento de todo esse espetáculo, mas que em geral evitou. Quem cuidou dessa mulher em alguma fase da sua vida? Alguém? Porque Andressa Urach não é somente a modelo que quase morreu por causa do hidrogel, nem a vice-miss Bumbum que disse ter ficado com Cristiano Ronaldo, nem a atriz de conteúdo adulto que gerou uma das polêmicas mais brutais dos últimos anos no Brasil. Ela é algo muito mais complicado do que tudo isso. É uma mulher que viveu várias vidas numa só. E que em cada uma delas pagou um preço devastador que o Brasil inteiro assistiu de fora, da tela, do conforto do julgamento fácil, sem jamais entender o que estava acontecendo por dentro. Hoje, você vai descobrir 4 coisas que mudam completamente a leitura da história dela. Primeiro, o que realmente aconteceu dentro da Igreja Universal com o dinheiro dela, com a fé dela e com a cabeça dela, num período que ela mesma descreveu depois como mais destrutivo emocionalmente do que todos os seus anos na prostituição juntos. Segundo, o diagnóstico psiquiátrico que explica grande parte do padrão da sua vida. Um diagnóstico que ela carregou durante anos sem tratamento, porque a instituição religiosa em que confiava não lhe permitia buscar ajuda médica de verdade. Terceiro, o número exato, 2 milhões e 42 reais transferidos em carros de luxo, em transferências bancárias diretas e em objetos de valor, entregues num período de 5 anos a uma instituição que depois invocaria a liberdade religiosa para não devolver nada. E quarto, o desfecho judicial que deixou Andressa não só sem o dinheiro, mas com o risco de ter que pagar mais 300 mil reais em custas processuais, além da pergunta que esse processo deixou em aberto. Se no Brasil existe alguma proteção legal real para as mulheres que entregam seus bens a instituições religiosas em estado de crise existencial extrema. Se você se interessa pelas histórias ocultas das mulheres que viveram na sombra do entretenimento brasileiro, se inscreva agora e ative o sininho, porque o que você vai descobrir sobre Andressa Urach nos próximos minutos vai destruir para sempre a imagem simples que você tem dela, seja lá qual for essa imagem. O que a igreja fez com essa mulher, no seu momento de maior vulnerabilidade, você não vai encontrar documentado assim em nenhum outro lugar.
Não vai se arrepender de ficar até o final. Mas antes de chegar lá, você precisa saber de onde essa mulher veio, porque é aí que tudo começa. E é aí que está a chave de muitas coisas que depois parecem inexplicáveis. Andressa de Faveri. Urach nasceu no dia 11 de outubro de 1987 em Ijuí, uma cidade do interior do Rio Grande do Sul que não aparece em nenhum mapa do glamour brasileiro e que também não aspira a isso. Uma cidade de colonização alemã e italiana no noroeste do estado, com invernos que chegam abaixo de zero, com ruas tranquilas e com uma mentalidade conservadora que tornou a infância de Andressa algo bem mais duro do que sua imagem posterior de modelo loira e sorridente poderia sugerir. O Rio Grande do Sul, do final dos anos 80 e começo dos anos 90, não era São Paulo nem Rio de Janeiro. Era o Brasil do interior profundo, do gaúcho sério, das famílias que carregavam segredos pesados e onde as mulheres aprendiam desde cedo que havia coisas que não se ventilavam fora de casa. E nessa cidade, nessa cultura, nesse contexto, a infância de Andressa Urach foi algo que ela mesma foi revelando aos poucos ao longo dos anos, nunca de uma vez só, como se a história completa fosse pesada demais para ser contada de uma vez sem se partir. Houve situações com um adulto pedófilo em seu entorno mais próximo, situações que ficaram registradas em sua autobiografia, publicada em 2015, e que nunca foram desmentidas publicamente. Houve uma família que não foi o refúgio que deveria ter sido. Houve uma menina que aprendeu muito cedo, de formas que nenhuma criança deveria aprender, que o corpo era uma ferramenta de sobrevivência antes de qualquer outra coisa. E essa lição, instalada nela com a profundidade que só tem as coisas que se aprendem na infância mais vulnerável, levaria décadas para ser processada, se é que alguma vez foi processada de verdade. Porto Alegre veio depois, como vem para muitos jovens do interior gaúcho, como uma promessa de algo diferente, como a possibilidade concreta de se reinventar numa cidade onde ninguém te conhece e onde o passado não viaja junto no ônibus. A capital do Rio Grande do Sul, nos anos 2000, era uma cidade com um ritmo próprio, mais europeu do que tropical, mais fria no clima e no trato do que o Rio ou São Paulo, mas com uma indústria do entretenimento que crescia e tinha fome permanente de rostos novos, de corpos novos, de histórias para vender. Andressa chegou com esse rosto, com esse corpo que trabalhou com obsessão durante anos e com uma ambição que vinha de saber exatamente o que era não ter nada e não querer voltar nunca àquele lugar. Ela se formou em administração de empresas em Porto Alegre, o que é um daqueles detalhes que sempre se menciona de passagem sobre ela e que, na verdade, diz muito mais do que parece. Porque Andressa Urach não era somente o corpo, ela tinha cabeça. Tinha uma capacidade de ler situações, de entender o que as pessoas queriam ver, de se posicionar de forma estratégica no mercado da atenção que a levou, em muito pouco tempo, de ser uma garota desconhecida do interior do Sul a se tornar um dos nomes mais reconhecidos do entretenimento popular brasileiro. O problema, e sempre houve um problema de fundo em toda a sua história, é que o preço desse percurso foi exatamente o tipo de preço que ninguém coloca no balanço visível. Seus primeiros passos no mundo do espetáculo a levaram a trabalhar como dançarina e modelo, chegando a ser assistente de palco no programa Legendários, apresentado por Marcos Mion na Rede Record, a partir de 2011. Nesse mesmo ano, ela representou o Sport Clube Internacional de Porto Alegre no concurso Musa do Brasileirão, organizado pelo Globo Esporte,
o braço esportivo da emissora mais poderosa do Brasil. E também, em 2012, foi dançarina do cantor latino, uma daquelas figuras do pagode romântico e do funk pop que lotavam estádios no interior de São Paulo e que, na televisão brasileira daquela época, tinham presença constante nos canais de todo o país. Ser dançarina do latino em 2012 era estar nas bordas da fama, perto, mas sem chegar. Visível, mas não protagonista. E Andressa sabia que as bordas não eram suficientes para ela. Pare um momento. Pense nisso do ponto de vista de uma garota de 20 anos em Porto Alegre, no começo dos anos 2000, com uma história de infância que carregava sozinha, sem dinheiro, sem conexões, sem família que lhe abrisse portas na indústria. O mercado do entretenimento brasileiro daquela época para mulheres jovens sem sobrenome conhecido, sem padrinho nas emissoras, sem o contato que abre a primeira porta nos estúdios da Rede Globo, era um mercado que oferecia 2 caminhos principais. O primeiro era a paciência, os anos de trabalho na periferia do sistema, os testes que não terminavam em nada, os contratos pequenos que pagavam mal para sobreviver. O segundo era encurtar caminho, conseguir visibilidade rápido, conseguir o corpo que o mercado pedia, os contatos que o mercado valorizava, a presença que o mercado não pudesse ignorar. Andressa escolheu encurtar caminho e fez isso com uma clareza estratégica que muitos anos depois, quando o Brasil a julgava por tudo, poucos reconheceram honestamente. Ela não encurtou o caminho por acaso, nem por ingenuidade. Encurtou porque entendeu perfeitamente as regras do jogo antes de entrar. O mercado do entretenimento popular brasileiro, tanto o legítimo das emissoras quanto o informal que circulava em paralelo, pedia corpos específicos, presença específica, disponibilidade específica. E Andressa estava disposta a pagar o preço de entrada que essas regras impunham, porque o preço de não entrar era ficar em Ijuí ou na periferia de Porto Alegre sem nada. O que o Brasil nunca discutiu com a honestidade necessária é que essas regras não foram criadas por ela. Foram criadas pelo mercado, pela indústria, por um sistema de entretenimento que em 2012, quando Andressa ficou em segundo lugar no Miss Bumbum, premiava exatamente o tipo de produto que ela havia aprendido a ser. E quando, anos depois, essa mesma indústria se escandalizou com seu conteúdo adulto, com sua relação com a igreja, com seus diagnósticos psiquiátricos, com suas batalhas judiciais, ninguém nessa indústria apontou a coerência brutal do que estava acontecendo, que a mesma lógica que a havia formado como produto estava a destruindo como pessoa. Porque é isso que acontece com as pessoas que o entretenimento transforma em produto desde muito jovens, sem acompanhamento, sem estrutura, sem os recursos emocionais e institucionais que a indústria nunca oferece, porque não lhe convém oferecer. Eventualmente, o produto se quebra. E quando se quebra, a indústria busca o próximo produto e deixa o anterior com os cacos. O que a transformou em protagonista foi o Miss Bumbum 2012, aquele concurso que a cada ano gerava capas em todos os programas de TV, debates sobre se era degradante ou empoderador, debates que, no Brasil machista daquela época, sempre terminavam da mesma forma, com as mulheres julgadas e os organizadores aplaudidos. Andressa ficou em segundo lugar, vice-campeã. E esse segundo lugar foi suficiente para catapultá-la a uma visibilidade que nenhuma vencedora daquele concurso havia conquistado em muitos anos. Porque Andressa tinha algo que não se aprende em nenhum concurso de beleza. Ela sabia exatamente como manter a atenção uma vez conquistada. Sabia gerar polêmica de forma calculada.
Sabia dizer exatamente o suficiente para que os jornalistas voltassem no dia seguinte atrás dela. Sabia em que momento falar e em que momento calar para que o próprio silêncio dissesse mais do que qualquer declaração. E nesse contexto de manejo inteligente da atenção midiática, surgiu a história de Cristiano Ronaldo, que é um daqueles episódios que o Brasil inteiro conhece, mas que ninguém consegue verificar completamente e que, no universo da fofoca brasileira daquela época, era exatamente o tipo de história que o mercado da atenção precisava. Segundo o relato que ela mesma deu em entrevistas e que ficou documentado em detalhes em sua autobiografia Morri para Viver, em 2013, recebeu uma ligação do jogador de futebol mais famoso do mundo naquele momento. Viajou a Madrid. Passou uma noite num hotel de luxo. O jogador a manteve trancada 3 horas no quarto para preservar a discrição do encontro e evitar ser visto. E quando ela se sentiu humilhada por esse tratamento, por essa invisibilização de quem fica esperando no quarto como um objeto que não pode circular livremente, decidiu contar tudo a um jornal inglês. O que veio depois, segundo a sua versão, foram ameaças de morte, pressões para que se calasse. Um nível de exposição internacional que transformou Andressa Urach em notícia global durante semanas. E isso, no Brasil de 2013, valia tudo. Valia carreira, valia dinheiro, valia uma posição que antes ela não tinha. Mas enquanto tudo isso acontecia no cenário visível, no cenário que os programas de TV acompanhavam e os leitores de revistas consumiam semana após semana, Andressa levava uma vida paralela que o entretenimento popular brasileiro conhecia de ouvido, mas preferia não nomear diretamente em seus programas familiares. Porque Andressa Urach trabalhava como garota de programa de luxo, sob o nome de Guerra Imola. Cobrava, segundo seu próprio relato posterior, documentado no livro, R$15 mil por 2 horas de trabalho. Era, nas próprias palavras dela, uma das garotas de programa mais caras e procuradas do país em seu momento de maior atividade. Seus clientes incluíam, segundo ela, cantores famosos, empresários do grande capital brasileiro, jogadores de futebol que o país adorava nos estádios e também, e este é o detalhe que sempre gerou mais desconforto, religiosos que em suas vidas públicas pregavam exatamente o contrário do que faziam a portas fechadas. Religiosos. Esse detalhe, que apareceu primeiro como um comentário de passagem em uma entrevista antiga e que depois foi confirmado no livro, tem uma ironia que só se entende completamente quando se conhece o que veio depois na vida de Andressa Urach. Porque a mesma instituição que foi o destino dos seus R$2 milhões tinha, segundo versões que circularam durante anos no ambiente do entretenimento adulto brasileiro, representantes que figuravam entre os clientes daquela Andressa de antes. A mesma indústria da fé que a redimiu publicamente conhecia o produto que redimia a partir de ângulos que nunca apareceram nos comunicados oficiais. Há algo nessa paradoxo, que é o eixo de toda a história de Andressa Urach. A brecha entre o que as pessoas mostram e o que fazem na escuridão é o eixo central da sua vida, não só a dos outros que a visitavam, mas também a dela própria. A Andressa, que aparecia nos programas da Rede Record, era uma figura. O que vivia por dentro era outra história. E essa dupla vida, a vida pública que gerenciava com inteligência e a vida privada que carregava sozinha, tinha um custo físico que em 2014 começou a cobrar a conta mais cara possível.
E nesse contexto de dupla vida perfeitamente organizada, há algo que vale a pena analisar com profundidade, porque diz muito sobre como Andressa Urach sobreviveu durante anos num sistema que nunca a protegeu de verdade. No mundo da prostituição de luxo no Brasil, especialmente no segmento de clientela de alto perfil que ela atendia, a discrição era um capital tão importante quanto qualquer outro. As garotas de programa desse nível não existiam na superfície visível da sociedade. Existiam nas bordas sofisticadas, nos hotéis de certos bairros de São Paulo ou do Rio, nos encontros de empresários que nunca saíam nos jornais. E Andressa havia construído nesse espaço uma identidade paralela, Imola, que funcionava exatamente como a figura pública que construía em paralelo, com inteligência, com estratégia, com uma leitura precisa do que cada cliente precisava ver. O que essa dupla vida lhe custava em termos de saúde mental era exatamente o que nenhum cliente perguntava e nenhuma emissora queria saber. Custava a dissociação. Custava a separação permanente entre o que mostrava e o que sentia. Custava a impossibilidade de ser simplesmente ela mesma em nenhum contexto, porque em todos os contextos havia uma personagem por cima dela: a modelo pública, a dançarina de televisão, a vice-miss Bumbum, a Imola do Hotel 5 Estrelas. Andressa de Faveri Urach, a menina de Ijuí, não aparecia em nenhuma dessas versões. E quando uma pessoa vive tempo suficiente sem poder ser simplesmente quem é, o custo acumulado termina em algum lugar. No caso de Andressa, terminou primeiro nas pernas gangrenadas pelo hidrogel e depois nos diagnósticos psiquiátricos que levaram décadas para serem nomeados corretamente. O hidrogel que quase a matou em 2014 era, de certo modo, a metáfora física de tudo o que ela vinha injetando na própria identidade durante anos para ser o produto que o mercado pedia. Uma substância que dá a aparência de algo que não existe de forma natural, que por fora produz o efeito desejado, que por dentro pode estar migrando silenciosamente para territórios onde não deveria estar, até que um dia a infecção é tão grande que o corpo não aguenta mais e colapsa de forma espetacular, urgente à beira da morte. Porque Andressa Urach não vivia perigosamente somente no profissional, vivia perigosamente no físico também. Durante anos, como tantas modelos e figuras do entretenimento popular brasileiro daquela época, que buscavam resultados rápidos num mercado que só premiava corpos específicos e muito definidos, ela havia recorrido a procedimentos estéticos que o mercado informal oferecia sem regulamentação, sem controle, sem nenhum tipo de acompanhamento médico posterior. Em suas pernas e coxas havia aproximadamente 500 mililitros de hidrogel em cada uma substância injetada para dar volume, muito usada naqueles anos no ambiente da moda e do entretenimento no Brasil, completamente fora de qualquer supervisão da Anvisa. O hidrogel é uma substância que dentro do corpo humano pode migrar do lugar original, pode se infectar com bactérias. Pode gerar quadros sépticos que, em questão de dias, escalam de um incômodo localizado a uma ameaça mortal que compromete múltiplos órgãos vitais. E foi exatamente isso que aconteceu em novembro de 2014, quando o Brasil do entretenimento estava de olho em outros escândalos e Andressa Urach tinha a perna direita que estava apodrecendo por dentro, sem que ninguém ainda soubesse completamente. No dia 30 de novembro de 2014, Andressa foi internada no Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre, com um quadro de infecção generalizada que os médicos classificaram como crítico desde a primeira avaliação.
Durante os dias seguintes, ela teve uma parada respiratória que exigiu suporte de ventilação mecânica. Ficou 25 dias na UTI. Teve episódios de sepse, infecção generalizada no sangue, que colocaram em risco não só a perna, mas a sua vida inteira durante vários dias. A possibilidade real de amputação foi avaliada pela equipe médica. A possibilidade de não sair do hospital também esteve sobre a mesa. O Hospital Nossa Senhora da Conceição é um dos maiores e mais referenciados do Rio Grande do Sul. Um hospital público, o que também diz algo sobre a situação de Andressa Urach naquele momento. Sobre os recursos que tinha disponíveis para enfrentar aquela crise de saúde, apesar de todos os anos de trabalho na indústria do entretenimento adulto de luxo. A imagem que circulou na mídia internacional em janeiro de 2015, quando a agência de fotos The Grosby Group divulgou as imagens da internação, gerou manchetes de impacto brutal no Daily Mail de Londres, no Mirror, no Huffington Post do Reino Unido e da Espanha. O Brasil inteiro acompanhou o caso com aquela mistura específica de horror genuíno e morbidade que o entretenimento popular sabe cultivar com maestria. E quando Andressa saiu do hospital na véspera de Natal de 2014, dia 24 de dezembro, depois de 25 dias na unidade de terapia intensiva, com uma perna que levaria meses para se recuperar completamente, e com o corpo marcado por cirurgias que haviam retirado substância putrefata das suas pernas, o país inteiro esperava ver o que ela faria com tudo aquilo. O que faria uma mulher que havia frolado a morte aos 27 anos? O que faz alguém com essa experiência? E o que ela fez foi se converter. O que ela fez foi abraçar a fé com a mesma intensidade absoluta com que havia feito tudo o mais na sua vida, sem meias medidas, sem cinza, tudo ou nada, sempre tudo ou nada. É aqui que a história de Andressa Urach entra no território mais sombrio e mais difícil de analisar com honestidade, porque o que aconteceu depois dessa conversão envolve simultaneamente fé genuína, manipulação institucional, vulnerabilidade extrema, diagnósticos psiquiátricos não tratados durante anos e uma perda financeira de dimensões que o Brasil demorou muito tempo para compreender completamente e que, em muitos sentidos, ainda não terminou de compreender de todo. A conversão à Igreja Universal do Reino de Deus foi pública, barulhenta e apresentada como a transformação mais radical que se podia imaginar. Andressa Urach, a vice-miss Bumbum, a garota de programa de luxo que cobrava R$15 mil por 2 horas, a mulher que havia desafiado todas as normas do entretenimento brasileiro com seu corpo e sua provocação calculada, agora se colocava nos púlpitos da Universal com roupas recatadas, sem maquiagem, sem o corpo exibido, contando sua história de arrependimento e de transformação espiritual. Tornou-se uma figura de referência dentro da instituição muito rapidamente. Participava de eventos em massa, dava testemunhos diante de milhares de pessoas nos templos, apareceu como repórter no Domingo Show da Rede Record, a emissora pertencente ao bispo Edir Macedo, fundador e líder máximo da própria igreja que a acolhia. Era exatamente o tipo de conversão espetacular que a Universal maneja com maestria, uma figura conhecida, uma história dramática de antes e depois que qualquer brasileiro conseguia entender e que gerava atração para a instituição. O que ninguém estava discutindo naquele momento, porque no Brasil de 2015 não havia o vocabulário nem o espaço midiático para isso, era em que condição emocional e psicológica Andressa Urach chegou àquela conversão. Porque ela chegou depois de ter estado à beira da morte aos 27 anos.
Chegou com o corpo fisicamente reconstruído por cirurgias que haviam retirado substância putrefata das suas pernas. Chegou com uma história de infância traumática que nunca havia sido processada em nenhum espaço terapêutico de forma séria. Chegou com anos na prostituição de luxo, que geram um tipo específico de dissociação emocional que os psicólogos especializados em trauma conhecem bem e que requerem tratamento especializado. E chegou, como ela mesma revelaria muitos anos depois, quando finalmente teve o vocabulário para nomear, com diagnósticos de transtorno de personalidade borderline, bipolaridade e disfunção de imagem corporal. 3 condições que, em combinação, criam exatamente o tipo de perfil que torna uma pessoa especialmente vulnerável a dinâmicas de controle em contextos de autoridade total. E em 2015, dentro da Igreja Universal, ninguém estava tratando esses diagnósticos. Porque dentro da Universal, ir ao psiquiatra não era a resposta que se dava diante da angústia, da instabilidade, das oscilações emocionais. A resposta era a fé. A resposta era a oração. A resposta era a entrega. E a entrega, naquele contexto específico e concreto, tinha um preço que se media em bens materiais, em reais, em propriedades, em objetos de valor que iam passando das mãos da fiel para os cofres da instituição. O livro que publicou em agosto de 2015, Morri para Viver, foi um fenômeno editorial sem precedente no Brasil daquele ano. A editora Planeta o lançou com uma tiragem inicial de 1 milhão de exemplares. Vendeu 400 mil cópias no primeiro mês. Chegou a 500 mil nos meses seguintes, tornando-se um dos livros mais vendidos do país, com a particularidade notável de que metade das cópias foram comercializadas em pontos de venda evangélicos, nas próprias livrarias das igrejas e nos templos da Universal. O livro foi escrito com a colaboração de Douglas Tavolaro, então vice-presidente de jornalismo da Rede Record, a emissora pertencente ao bispo Edir Macedo, o mesmo líder da instituição religiosa que acolhia Andressa. A cadeia de interesses era perfeitamente fechada e perfeitamente lucrativa para todos os envolvidos, com a exceção de Andressa. No livro, Andressa detalhava sua história na prostituição de luxo, o nome de guerra Imola, os 15 mil reais por 2 horas, os clientes famosos, os empresários, os jogadores de futebol e os religiosos que a visitavam enquanto pregavam em público. E ao mesmo tempo detalhava sua transformação, seu arrependimento, sua entrega total a Deus e à instituição que a havia acolhido. Era exatamente o tipo de narrativa que a indústria religiosa brasileira sabe construir para os seus propósitos. O testemunho que gera novas conversões, que enche templos, que atrai mídia, que vende livros nas próprias livrarias das igrejas. Mas o que ninguém estava discutindo publicamente naquele momento da conversão, o que a indústria do entretenimento brasileiro, em pleno auge dos programas de fofoca e dos portais de celebridades, preferia não analisar, era o papel exato que a Rede Record desempenhava em tudo isso. Porque a Rede Record, a emissora onde Andressa havia trabalhado no Legendários com Marcos Mion, a terceira cadeia de televisão do Brasil, em termos de audiência naquela época, pertencia ao bispo Edir Macedo. O mesmo bispo Edir Macedo que fundou e lidera a Igreja Universal do Reino de Deus, a mesma igreja para a qual Andressa se converteu depois de quase morrer. A mesma instituição para a qual entregou 2 milhões de reais entre 2015 e 2019. O livro Morri para Viver foi escrito com Douglas Tavolaro, vice-presidente de jornalismo dessa mesma Rede Record.
Andressa apareceu como repórter no Domingo Show, programa dessa mesma Rede Record. A distribuição do livro foi feita através da mesma rede de livrarias evangélicas vinculadas à Universal. Tudo fazia parte do mesmo ecossistema, perfeitamente fechado, perfeitamente articulado para maximizar o rendimento da história de Andressa Urach em todos os seus formatos possíveis. Livros, programas, testemunhos em templos, presença na emissora. E no centro desse ecossistema, Andressa colocava o corpo, a história e o dinheiro. A instituição colocava as plataformas e ficava com os recursos. Será que esperavam que isso não ia ter consequências devastadoras para ela? Sinceramente, a resposta é que provavelmente não se importavam muito se tinha ou não. Enquanto a figura da redimida continuasse sendo útil, ia ser usada. Quando deixasse de ser útil, eles encontrariam a próxima história de transformação espetacular. O mercado da fé, assim como o mercado do entretenimento, sempre tem outra história esperando. E todo o dinheiro que esse livro gerou, tudo o que Andressa havia ganho durante anos como modelo e garota de programa e que havia conseguido guardar, mais os rendimentos daquele sucesso editorial que vendeu 500 mil cópias, mais os carros de luxo que havia adquirido, mais as joias, mais as bolsas de grife que havia acumulado durante sua fase de maior exposição pública, tudo isso foi fluindo para a Igreja Universal do Reino de Deus, devagar, mas sem parar. Com a regularidade de quem acredita com convicção que dar é a coisa certa. Com a constância de quem internalizou que a entrega material é a prova mais concreta da fé espiritual. E, segundo ela, com o medo de fundo do que pode acontecer se alguém deixar de demonstrar essa fé da forma como a instituição a define. Segundo o processo judicial que ela mesma abriu anos depois perante a 13ª Vara Cível do Foro Central de Porto Alegre, entre 2015 e 2019, Andressa Urach transferiu à instituição religiosa um total de R$ 2.042. 1 milhão em transferências bancárias diretas. 4 automóveis, entre eles veículos de luxo como um Land Rover e um Porsche Cayenne. O restante em joias, bolsas e objetos de valor entregues de forma progressiva durante esses 5 anos. R$ 2 milhões. No contexto econômico brasileiro daquela época, esse número representa muito mais do que uma cifra num processo judicial. Representa a diferença entre ter segurança financeira por décadas e não ter absolutamente nada. Representa, nas palavras da própria Andressa, quando começou a falar publicamente sobre o assunto, a sua aposentadoria. O seu colchão de emergências, o seu futuro econômico construído com o corpo, com o risco, com o trabalho de anos em condições que nunca foram simples, estava desaparecendo das suas contas na mesma velocidade em que sua figura se fortalecia como referência da fé evangélica no Brasil. E enquanto isso acontecia, o país a aplaudia. O problema? Que isso não estava curando Andressa. Estava a deixando sem nada. E aqui entra algo que muito pouca gente no Brasil analisou com profundidade, porque era mais fácil ver a figura redimida do que fazer as perguntas desconfortáveis. Que estilo de vida concreto levava Andressa Urach durante esses 5 anos dentro da Universal? A resposta é reveladora. Seu filho Arthur, que naquele momento tinha por volta de 11 ou 12 anos, estudava em escola pública de Porto Alegre. A família não tinha plano de saúde privado. Andressa não tinha medicação psiquiátrica. Não tinha acompanhamento de nenhum profissional de saúde mental. O luxo com que havia vivido durante sua fase de modelo havia desaparecido por completo.
Não porque ela tivesse escolhido a austeridade a partir de um lugar de liberdade e convicção madura, mas porque, sistematicamente, havia ido entregando tudo o que tinha a uma instituição que lhe dizia que essa entrega era a prova da sua fé. E enquanto isso, o Brasil inteiro a olhava como um exemplo de transformação real, de redenção possível, de que o caminho de volta sempre existe se a pessoa se entregar de verdade. A contradição mais brutal de toda essa história é justamente essa. Enquanto lá fora haviam transformada, curada, salva, redimida, por dentro Andressa Urach estava mais despedaçada do que nunca, sem dinheiro, sem saúde mental tratada, sem espaço para processar nada do que havia vivido antes, nem do que estava vivendo dentro da instituição, com diagnósticos psiquiátricos que explicavam muitas de suas decisões, mas que ninguém estava atendendo, porque dentro da Universal, buscar ajuda psiquiátrica era interpretado como falta de fé, e com uma sensação que ela mesma articularia de forma devastadora quando começou a falar mais abertamente, por volta de 2020. Ela se sentia mais usada dentro da Universal do que em todos os seus anos na prostituição. Essa frase gerou escândalo no Brasil quando ela andou a disse. Muitos a interpretaram como provocação, como exagero, como mais uma das polêmicas calculadas de Andressa Urach. Mas se você a analisa a partir de dentro da história, com os dados que depois ficaram documentados no processo judicial, com os diagnósticos que ela revelaria, com a cifra dos 2 milhões entregues enquanto o filho estudava em escola pública sem plano de saúde, a frase não é um exagero. É uma descrição precisa de uma dinâmica que muitos sobreviventes do que os especialistas chamam de abuso religioso ou coerção espiritual reconhecem de imediato quando a escutam. Na prostituição, as regras eram brutais, mas transparentes. Havia uma troca clara, havia dinheiro, havia clareza sobre o que era exatamente cada coisa. Dentro da igreja, a troca era opaca. Se apresentava como amor, como fé, como a vontade de Deus, mas nos fatos concretos, era uma instituição que extraía recursos de uma pessoa em estado de vulnerabilidade extrema, usando a linguagem da salvação como ferramenta de extração. Em 2019 ou nos primeiros meses de 2020, Andressa começou a se distanciar da Igreja Universal. Não foi um processo limpo nem refletido. Foi o tipo de ruptura que se parece mais com uma fuga do que com uma decisão filosófica tomada com calma. E o que veio depois foi o outro extremo do mesmo pêndulo de sempre. Voltou ao entretenimento, voltou ao corpo, voltou à provocação, mas dessa vez no mundo do conteúdo adulto em plataformas digitais, com uma exposição que na era das redes sociais era exponencialmente maior do que qualquer coisa que houvesse feito em sua fase anterior. O fenômeno de Andressa Urach em plataformas de conteúdo adulto foi enorme em termos comerciais em muito pouco tempo. E era exatamente o que ela precisava, porque saiu da igreja sem nada material. Sem os 2 milhões, sem os carros, sem as joias, sem as economias, com um filho que dependia dela e com um corpo que continuava sendo a sua principal ferramenta de sustento no único mercado em que sempre havia conseguido sobreviver quando tudo ou mais falhava. Mas o detalhe que transformou esse retorno numa polêmica que sacudiu o Brasil inteiro não foi o conteúdo em si. Foi quem o produzia. Porque Arthur, o filho de Andressa, que naquele momento tinha 18 anos completos, estava atrás das câmeras, gravava, produzia. E quando esse detalhe veio a público, a indignação foi imediata, massiva e prolongada. Os comentários se multiplicaram em todas as plataformas digitais.
Os programas de entretenimento dedicaram horas a debater que tipo de mãe faria isso, que tipo de relação mãe e filho permitiria essa dinâmica. O que isso dizia sobre os limites, sobre a normalidade construída naquele lar, sobre a criação possível naquele contexto específico de instabilidade permanente. Arthur saiu em defesa da mãe de forma pública e contundente. Disse que era trabalho, que era uma decisão tomada entre dois adultos, que não havia nada intrinsecamente errado em ajudar a mãe com a carreira. E talvez tudo isso fosse verdade na perspectiva dele, a partir da única perspectiva que conhecia, porque era a que havia construído crescendo com ela. Mas o que também era verdade, o que o Brasil preferiu não dizer porque era mais fácil o julgamento simples, é que esse filho havia crescido num ambiente de instabilidade permanente que não era culpa sua. Uma mãe que quase morreu pelo hidrogel quando ele era pequeno. Uma mãe que depois se converteu radicalmente à igreja e entregou tudo o que tinham enquanto ele estudava em escola pública. Uma mãe que havia tido internações psiquiátricas. Uma mãe com surto psicótico, documentado em algum momento desse período. Uma mãe que agora produzia conteúdo adulto com ele como câmera. O que Arthur normalizou para sobreviver era a pergunta que ninguém fez, porque era a que mais incomodava. Mas voltemos ao ponto central de toda essa história. Porque o dinheiro, os R$2.042.000, continuava sendo a questão pendente mais importante e irresolvível da vida de Andressa Urach. E talvez o momento mais revelador de toda essa relação entre Andressa Urach e a Igreja Universal, o momento que mais claramente mostra a assimetria brutal de poder que havia nesse vínculo, seja exatamente o que ela mencionou com as próprias palavras no desabafo público que gerou mais impacto na mídia brasileira. Porque Andressa disse algo que, no fundo, o Brasil inteiro sabia, mas que ninguém esperava que ela dissesse com tanta crueza, que dentro da igreja não havia podido ter acompanhamento psiquiátrico porque esse tipo de ajuda era interpretado como falta de fé, que durante anos buscou acolhimento religioso para dores que hoje entende como questões psiquiátricas, que viveu sem medicação e sem acompanhamento médico adequado durante o período em que esteve dentro da instituição. Esse detalhe é fundamental para entender a ação judicial de outra forma. Porque se uma pessoa tem transtorno de personalidade borderline e bipolaridade sem diagnóstico nem tratamento, cercada por uma instituição total que controla sua interpretação da realidade, que define o que está certo e o que está errado, que determina como deve gastar o dinheiro que tem, essa pessoa não está tomando decisões em igualdade de condições com a instituição que a rodeia. Há uma assimetria de poder que o direito civil brasileiro, em seu estado atual, simplesmente não sabe como medir nem como ponderar adequadamente. E Andressa disse isso também, com toda a clareza de que é capaz quando não está em modo escândalo, mas em modo verdade. Quantas pessoas passam por situações parecidas e simplesmente ficam em silêncio? Porque a fé, disse ela, deveria curar, acolher e proteger, nunca destruir a vida de ninguém. Essa pergunta sobre quantas pessoas calam é a que dá à história de Andressa Urach uma dimensão que vai muito além da sua própria vida, porque ela tem plataforma, tem história pública, tem o processo documentado nos autos da 13ª Vara Civil, tem advogados, tem voz. E mesmo assim, perdeu em primeira instância e enfrentou a possibilidade de ter que pagar mais R$300 mil. As mulheres que não têm nada disso, que entregaram o que tinham a instituições semelhantes em momentos de crises semelhantes, não têm nenhum recurso a que recorrer.
Só tem o que sobrou depois de dar tudo o que deram. Em 2021, Andressa apresentou a ação judicial perante a 13ª Vara Cível do Foro Central de Porto Alegre. O objetivo era recuperar os R$ 2.042 que documentou como doações realizadas à Igreja Universal entre 2015 e 2019. Nos autos do processo, declarou ter sido compelida moral e espiritualmente pela instituição a realizar essas transferências num momento de fragilidade emocional e psicológica derivada diretamente dos seus problemas de saúde. Mencionou lavagem cerebral. Mencionou pressão espiritual sistemática e constante. Mencionou que as entregas não haviam sido decisões livres no sentido real do termo, mas condições de pertencimento, rituais de demonstração de fé que se esperavam dela de forma permanente. A Igreja Universal respondeu com o que tinha: liberdade religiosa, voluntariedade das doações, capacidade jurídica de Andressa Urach no momento de realizá-las, ausência de prova de coerção direta e individualizada sobre ela. A posição da instituição foi que Andressa havia participado ativa e conscientemente da doutrina da Universal durante mais de 5 anos, que havia escrito e publicado livros sobre essa experiência, apresentando-a como salvadora e transformadora de sua vida, e que o arrependimento posterior não tinha poder legal para invalidar atos jurídicos que, em seu momento, haviam sido formalmente válidos. O processo passou por vários juízes. Em agosto de 2025, a juíza Karen Bertoncello, da 13ª Vara Cível do Foro Central de Porto Alegre, assinou a sentença de primeira instância, rejeitando completamente o pedido de Andressa. A magistrada concluiu que não havia prova de submissão cega e coativa à instituição. Citou diretamente a autobiografia Morri para Viver como evidência de que a conversão havia sido genuína e consciente. E formulou a frase que Andressa repetiria depois, em múltiplos desabafos públicos, como a que mais havia lhe doído em toda a história. O eventual arrependimento posterior, motivado por uma mudança de fé ou por dificuldades financeiras supervenientes, não tem o poder de retroagir para invalidar atos jurídicos perfeitos, praticados de forma livre e consciente no passado. Além de negar a devolução dos 2 milhões, a sentença a condenou a pagar honorários de advogados equivalentes a 10% do valor da causa, o que, somado, significava a ameaça concreta de ter que pagar cerca de R$300 mil a mais, caso a decisão de primeira instância se mantivesse no recurso que Andressa interporia dias depois. E aqui a coisa fica ainda mais complicada, porque o processo judicial teve uma virada em 2023, antes da sentença de primeira instância, que muitos no Brasil acompanharam com confusão e que, na verdade, é o detalhe mais revelador do padrão completo da vida de Andressa Urach. Em 2023, no meio de todo esse peso emocional e jurídico, Andressa anunciou publicamente que desistia da ação. Numa caixinha de perguntas nas redes sociais, explicou que o processo a desgastava demais emocionalmente e espiritualmente e que havia decidido soltar. Que acreditava que Deus, de alguma forma que ela ainda não conseguia enxergar, lhe devolveria aquele valor de outro lugar, que deixava a dívida na conta do universo e tinha fé de que isso era o certo. Muitos que acompanharam a história de fora interpretaram isso como uma capitulação definitiva, como o fechamento do capítulo. Mas Andressa voltou a retomar a ação meses depois. Voltou a insistir com o recurso. Voltou a falar do assunto nas redes com a mesma intensidade de sempre.
E essa oscilação que para os observadores externos parecia inconsistência ou falta de clareza, era na verdade o retrato mais fiel de alguém tomando decisões jurídicas de enorme peso no contexto de uma saúde mental cronicamente comprometida, sem medicação estável durante longos períodos, com diagnósticos não tratados de forma consistente, oscilando entre a entrega total e a resistência absoluta, porque esses eram os dois únicos modos que conhecia de se relacionar com as situações que a transbordavam. Transtorno de personalidade borderline, bipolaridade, disfunção de imagem corporal. 3 diagnósticos que, em combinação, criam exatamente esse padrão. Decisões radicais seguidas de recuos igualmente radicais. Períodos de entrega total e períodos de rebelião sem escala intermediária. O mesmo ciclo que se repetia em registros diferentes desde o começo. A menina de Ijuí que se tornou garota de programa de luxo, que quase morreu, que se converteu à fé, que entregou tudo, que saiu correndo, que foi ao extremo oposto, que brigou na justiça, que cedeu em 2023, que voltou a brigar depois. Pessoalmente, acredito que o processo judicial não conseguiu resolver é exatamente o ponto de interseção entre a lei e a realidade humana, que o direito brasileiro ainda não sabe como lidar com precisão suficiente. É possível falar em voluntariedade real quando uma pessoa com diagnósticos psiquiátricos não tratados, em estado de estresse pós-traumático depois de quase morrer, cercada por figuras de autoridade religiosa que definem cotidianamente o que Deus espera dela, entrega seu patrimônio completo durante 5 anos? Onde está o limite entre a fé genuína e a coerção espiritual que explora essa fé de forma sistemática? Em fevereiro de 2026, depois de meses que haviam incluído a polêmica do suposto vídeo com o filho, a batalha judicial em curso, o nível constante de pressão pública e os diagnósticos psiquiátricos que continuavam sem o tratamento estável que precisavam, Andressa teve uma crise de hipertensão que a levou ao hospital. 18/10 de pressão arterial. Um corpo que dizia em sintomas físicos o que as palavras já não conseguiam mais expressar. E de dentro desse hospital, ela publicou o que muitos descreveram como o desabafo mais honesto que tinham ouvido dela em anos. Que o corpo falava o que a alma carregava faz tempo. Verdades engolidas, injúrias guardadas, uma luta constante contra um sistema que ignorava a dor de quem havia sofrido abuso religioso. Que a fé deveria curar, acolher e proteger, nunca destruir a vida de ninguém. Preciso que você preste muita atenção nisso, porque é o 4º elemento que prometi no começo e é o que resume tudo o que importa. Andressa Urach não perdeu somente 2 milhões de reais. Perdeu também a possibilidade legal de recuperá-los, porque o sistema que deveria tê-la protegido a encontrou suficientemente capaz para ser responsável por suas decisões, mas nunca suficientemente vulnerável para merecer proteção dessas mesmas decisões no momento em que as tomou. E a ironia final que fecha essa história, de uma forma que nenhum roteirista de novela da Globo se atreveria a escrever porque pareceria forçada demais. O mesmo livro que a Universal usou para posicioná-la como figura de referência no mundo evangélico brasileiro, que circulou massivamente nas livrarias dos próprios templos, que foi vendido dentro das igrejas como ferramenta de conversão, esse mesmo livro foi o argumento jurídico central que a justiça utilizou para dizer que suas doações haviam sido conscientes e voluntárias. A Universal ganhou 2 vezes com o mesmo livro de Andressa. Primeiro, quando o usou para fortalecer sua marca e vender cópias nas próprias livrarias.
Segundo, quando o usou como argumento no processo judicial para não devolver nada. Isso não é somente a história de Andressa Urach. É a história de milhares de mulheres no Brasil que, num momento de dor extrema, de doença, de perda, buscaram numa instituição religiosa o refúgio que o sistema de saúde não lhes ofereceu. E encontraram uma armadilha que o direito brasileiro ainda não sabe nomear com a precisão suficiente para protegê-las. Mulheres que não têm 500 mil cópias de um livro, que não têm redes sociais com milhões de seguidores para contar sua história, que não têm advogados para tentar uma ação judicial, só tem o silêncio. E Andressa Urach, com todas as suas contradições, com a língua bifurcada que fez em 2024, num daqueles gestos que o Brasil interpretou como provocação e que talvez fosse simplesmente mais uma forma de reivindicar o corpo que outros sempre quiseram definir por ela, com o recurso judicial ainda aberto, com a pressão arterial que chega a 18/10, quando o estresse acumula demais, com os diagnósticos que ainda estão lá, continua sendo a que fala, a que grita, a que diz em voz alta o que muitas calam. E o que me parece mais importante de tudo isso, o que acredito que o Brasil, em geral, não terminou de processar em nenhuma das conversas que Andressa gerou ao longo dos anos, é que a história dela não é a história de uma mulher que tomou mais decisões. É a história de um sistema que falha de maneira sistemática e previsível com certos tipos de mulheres em certos tipos de situação e que depois as julga pelos resultados desse fracasso, como se as decisões tivessem sido tomadas no vazio, sem pressões, sem contexto, sem diagnósticos, sem traumas. Andressa Urach chegou ao mundo do entretenimento brasileiro a partir de um contexto de trauma infantil não tratado. Se manteve nesse mundo com uma dupla vida que lhe custou uma dissociação emocional crônica. Quase morreu pelos procedimentos estéticos que esse mundo lhe indicava implícita e explicitamente que eram necessários para ser competitiva. Buscou refúgio numa instituição religiosa quando estava no momento de maior vulnerabilidade da sua vida. Essa instituição extraiu seus recursos materiais durante 5 anos, enquanto lhe impedia de buscar o tratamento psiquiátrico que seus diagnósticos exigiam. Quando saiu, enfrentou uma batalha judicial que perdeu e continuou sendo julgada por cada decisão dessa cadeia, como se cada uma tivesse sido tomada em plena liberdade por alguém com todos os recursos necessários para escolher de outra forma. Essa cadeia de falhas institucionais não a isenta de nada, mas a contextualiza de uma maneira que o Brasil preferiu não fazer. Porque contextualizar implica ter que fazer perguntas sobre o sistema, sobre as instituições, sobre o entretenimento, sobre a igreja, sobre o sistema de saúde mental, sobre a justiça. E essas perguntas são muito mais incômodas do que julgar Andressa Urach, mais uma vez, porque no Brasil, o debate sobre as igrejas neopentecostais e sua relação com o dinheiro dos fiéis não é novo. É um dos debates mais constantes e mais inconclusos da sociedade brasileira. A Igreja Universal do Reino de Deus, em particular, tem sido objeto de críticas, investigações jornalísticas e ações legais durante décadas, justamente por suas práticas de dízimo e oferta, que algumas pessoas descrevem como coercitivas e que a instituição defende como expressão legítima da fé de seus membros. O bispo Edir Macedo tem respondido a essas críticas durante anos com a mesma linha, que ninguém obriga ninguém a dar, que a entrega é um ato de fé livre e voluntário, que a prosperidade que a igreja promete chega para quem dá com generosidade e coração aberto. E aí está o núcleo do problema,
o núcleo que o processo judicial de Andressa Urach colocou sobre a mesa sem que o sistema jurídico pudesse resolvê-lo de forma satisfatória. Quando uma instituição total, com autoridade moral absoluta sobre seus membros, define que dar é a expressão da fé e que não dar é o sinal do pecado ou da ingratidão espiritual, onde está a voluntariedade real? Pode existir voluntariedade genuína num contexto em que a alternativa a dar é a condenação espiritual, a exclusão da comunidade, o sinal de que a pessoa não crê de verdade? Essa pergunta não tem resposta fácil no direito civil brasileiro. E a sentença de primeira instância da juíza Bertoncello também não a respondeu, porque não podia fazê-lo com as ferramentas jurídicas disponíveis. O que ela fez foi aplicar a lei como existe. Se não há evidência de ameaça direta, de pressão física, de coerção individualizada e documentada, as doações são válidas. Ponto. O que Andressa viveu, essa pressão espiritual sistemática, esse ambiente de entrega permanente como condição de pertencimento, essa impossibilidade de buscar ajuda psiquiátrica porque era interpretada como falta de fé, simplesmente não tem encaixe jurídico claro na legislação brasileira atual. E isso diz algo sobre a lei, não somente sobre o caso de Andressa. O debate que o Brasil deveria estar travando e que a história de Andressa Urach abriu ainda que ninguém a tenha levado a sério como oportunidade para tê-lo, é exatamente esse. Se existe algo que pode ser chamado de coerção espiritual institucional, quando essa coerção invalida o consentimento dos atos realizados sob sua influência, e como o sistema jurídico pode detectá-la e proteger as pessoas que a sofrem sem violar a legítima liberdade religiosa de quem pratica a fé de forma genuinamente livre. Esse debate, se acontecesse de verdade, mudaria não só a situação de Andressa, mas a de milhares de pessoas em todo o Brasil. Isso não a transforma numa heroína simples. Sua história tem camadas demais e sombras próprias demais para isso. Tem o vídeo do filho, que levanta perguntas legítimas que não se resolvem facilmente. Tem os diagnósticos que explicam muita coisa, mas não simplificam nada automaticamente. Tem uma relação com o escândalo e com os limites que é parte de quem ela é, não somente consequência do que lhe aconteceu, mas também tem uma história de sobrevivência que a leva de Ijuí, passando pelos hospitais de Porto Alegre com a perna gangrenada, passando pelos púlpitos da Universal, onde entregou tudo o que tinha, passando pelos tribunais da 13ª Vara Cível, onde não conseguiu recuperar nada, até os desabafos de madrugada nos stories com 18/10 de pressão arterial. E depois há a questão do Arthur, a questão do filho que cresceu no meio de tudo isso e que o Brasil transformou em objeto de escândalo quando era, na verdade, o personagem mais vulnerável de toda a história, o que nunca escolheu nada do que viveu e que pagou o custo da instabilidade da mãe desde que era um menino pequeno. Arthur Urach nasceu quando Andressa estava começando a construir sua carreira pública. Cresceu entre uma mãe que aparecia nos programas de televisão e nas páginas das revistas de fofoca. Depois, cresceu entre uma mãe que quase morria no hospital na véspera de Natal, enquanto ele tinha por volta de 7 anos. Depois, cresceu entre uma mãe que se converteu radicalmente à igreja e o levou a estudar em escola pública, enquanto tudo o que tinham desaparecia em doações. Depois, cresceu entre uma mãe com diagnósticos psiquiátricos não tratados, com episódios de instabilidade, com uma internação psiquiátrica em algum momento,
E depois, aos 18 anos, decidiu ajudar a mãe a construir uma nova carreira no conteúdo adulto, sendo ele quem manuseava a câmera. Quando o Brasil se escandalizou com esse último detalhe, a pergunta que se fazia era: que tipo de mãe envolve o filho nisso? E é uma pergunta legítima. Mas a pergunta complementar que ninguém fez com a mesma intensidade é: que tipo de filho decide fazer isso? Não como julgamento, mas como análise. Um filho que viu a mãe sobreviver contra tudo ao longo de toda a infância, que a viu perder tudo, que a viu se levantar cada vez, que cresceu com a convicção de que ela precisa de ajuda e de que ele é a pessoa mais próxima que pode ajudá-la. Esse filho pode chegar a uma decisão assim a partir de um lugar de lealdade genuína e de normalização de dinâmicas que, de fora, parecem impossíveis. Mas, de dentro dessa história, são a única lógica que conhece. O que o caso Arthur ilustra, mais do que qualquer outra coisa, é o custo geracional da cadeia de falhas institucionais que rodeia a história de Andressa Urach. O trauma que não foi tratado na infância de Andressa se transmitiu de formas específicas para o filho. O diagnóstico que não foi nomeado nem tratado nos anos críticos da vida de Andressa moldou o ambiente em que Arthur cresceu. E quando esse Arthur adulto toma decisões que o Brasil julga como inadequadas, o ponto de partida desse julgamento deveria incluir o reconhecimento do que esse rapaz teve que normalizar para sobreviver na vida que lhe coube. Não para absolvê-lo de nada, para entender do que estamos falando de verdade. E depois, há a questão que o Brasil do entretenimento nunca se fez em nenhuma das fases dessa história, nem quando Andressa era a vice-miss Bumbum, nem quando quase morreu, nem quando se converteu à igreja, nem quando travou a batalha judicial. Qual era a alternativa real que ela tinha em cada momento? Porque as críticas mais fáceis que se lhe fazem, as que circulam nos comentários das redes sociais, quando o nome dela aparece nos portais de notícias, assumem que em cada ponto da sua história havia opções melhores e óbvias que ela não escolheu por alguma razão que se pode julgar facilmente. Que poderia ter feito carreira no entretenimento sem recorrer à prostituição de luxo, que poderia ter saído da igreja antes de perder 2 milhões, que poderia ter tomado decisões melhores com relação ao filho, que poderia ter buscado tratamento psiquiátrico antes que a situação chegasse às crises documentadas. Tudo isso é verdade em abstrato. Na prática concreta da vida de Andressa Urach, com a infância que teve, com o contexto econômico e social em que operou desde jovem, com os diagnósticos que ninguém lhe nomeou durante décadas, com o sistema de saúde mental pública do Brasil, que não tem os recursos nem a cobertura para atender essa complexidade de forma sistemática, essas alternativas eram muito menos óbvias e muito menos acessíveis do que as críticas supõem. E é isso que vale a pena lembrar na próxima vez que o nome de Andressa Urach aparecer em algum lugar e o reflexo automático for o julgamento rápido. Não para não ter opinião sobre as decisões dela, mas para ter uma opinião que inclua o contexto completo, que entenda os sistemas que falharam, que reconheça a complexidade de uma vida que não cabe em nenhuma narrativa simples de heroína, nem de vilã, nem de vítima pura, nem de provocadora calculada. Uma vida que é, como a maioria das vidas reais das mulheres que o entretenimento transforma em produto, muito mais complicada e muito mais cara do que qualquer capa de revista ou qualquer manchete de portal captura em 5 palavras. Andressa Urach continua lá, com o recurso aberto, com os diagnósticos, com a história, com a voz.
E enquanto continuar falando, o Brasil terá diante de si o espelho incômodo de tudo o que prefere não ver sobre suas próprias instituições e sobre o que faz com as mulheres que não têm sobrenome protegido, nem padrinhos nas emissoras, nem recursos suficientes para que o sistema as trate de outra forma. Porque o sistema que a formou como produto, o mesmo que a aplaudiu quando era útil e a julgou quando deixou de ser, continua funcionando exatamente igual. Continua buscando a próxima Andressa, a próxima história de redenção ou de queda que possa transformar em conteúdo consumível. E enquanto esse sistema não mudar, enquanto o Brasil não tiver conversas sérias sobre saúde mental, sobre abuso religioso, sobre o que a indústria do entretenimento faz com os corpos e as histórias das mulheres que não têm rede de proteção suficiente, haverá mais Andressas. Muitas mais. A maioria sem plataforma. A maioria em silêncio. E na próxima vez que o nome dela aparecer em algum artigo, em algum programa de TV, em algum debate sobre o que se pode ou não se pode mostrar no Brasil, lembre do que você acabou de descobrir hoje. A história oficial diz muitas coisas sobre Andressa Urach. Os que estiveram perto em cada fase dizem outras. E ela, com o recurso judicial aberto, com o corpo que ainda paga as contas de tudo o que viveu, com os diagnósticos que ainda estão lá, segue na luta. Dá um like se você chegou até aqui. Se inscreve porque há muito mais investigações esperando sobre mulheres do entretenimento brasileiro que pagaram um preço que ninguém quis contabilizar. Atrizes da Globo, cantoras, apresentadoras. Verdades sobre elas que outros canais não contam.